O nosso pai teve uma sociedade de 25 anos. Você acha que deu ruim? Fica nesse vídeo para conferir a história dessa sociedade. Um dia a gente ainda vai trazer a história completa do nosso pai aqui, mas resumindo, bem resumindo, o meu pai se tornou o melhor vendedor da empresa em que ele atuava e logo em seguida ele decidiu encarar o mundo empreendedor. Teve o primeiro sócio, não funcionou e aí depois ele encontrou o segundo sócio, que decidiu entrar nessa parceria com investimento. Então meu pai teve um sócio investidor. Durante os 25 anos em que eles foram sócios, foi um dos relacionamentos mais bonitos que eu já conheci. Extrema confiança, uma cumplicidade única, uma transparência nesse relacionamento corporativo como eu nunca tinha visto antes. E o porquê que o primeiro sócio do meu pai talvez não tenha dado tão certo? Por culpa do sócio? Não. Foi culpa dos dois. O meu pai também não soube conduzir a primeira sociedade dele. Ele aprendeu com essa primeira sociedade dele e ele se tornou pronto para a segunda sociedade. Isso é importante a gente reforçar que o problema não é o sócio e não é a sociedade, e a maneira como ela foi conduzida. O meu pai e o sócio dele teve uma sociedade tão bonita, com confiança, transparência e cumplicidade, porque eles entregaram um para o outro o que um tinha de expectativa do outro. Isso é uma coisa que não cabe a mim, não cabe ao meu irmão, não cabe a ninguém que estava de fora dessa sociedade a falar, a gente achar alguma coisa. Entre os dois, eles se entregavam o que eles precisavam. Durante a sociedade deles, eles tiveram muitos altos e baixos, eles viveram períodos de extrema crise, eles passaram por períodos de extrema abundância juntos, com cumplicidade. O meu pai entregava aquilo que ele sabia e aquilo que ele podia, no sentido de gestão e administração do negócio. E o sócio dele entregava todo aquele know-how que faltava para ele, como maturidade, experiência de outros mercados, experiência com dinheiro, experiências e habilidades de outras áreas que completavam as necessidades que meu pai tinha. Nunca entre a relação deles houve uma discussão, uma ingerência, um atrito, porque os papéis eram muito bem definidos. Eles sabiam qual eram as posições dele. Resumo da ópera. Eles tiveram uma sociedade de muito sucesso, aonde eles alcançaram números que no passado, quando eles assinaram o primeiro contrato social, eles jamais imaginariam. E depois de 25 anos, o meu pai com um olhar extremamente de gestão e ele com um olhar extremamente de investidor, tomaram a decisão de encerrar essa parceria, essa sociedade, e que foi bom para todo mundo. Depois de 25 anos, eles construíram um patrimônio que no início era inimaginável. E depois da divisão da sociedade, onde o meu pai comprou a parte dele, a amizade deles continuaram intacta. Eles viajam junto até hoje, eles se falam todos os dias e eu posso falar para você, até hoje, ele é o conselheiro, o mentor, um amigo do meu pai. Fruto de uma sociedade muito bem feita e muito bem gerida, com regras claras, com termos muito bem escritos. A sociedade do meu pai e desse sócio dele era entre eles no papel e era entre eles na vida. A gente nunca teve a oportunidade e a gente também foi ensinado a nem ter essa vontade de opinar, de participar. Era tudo resolvido entre eles. E eu e meu irmão, nós éramos funcionários com uma visão de sucessão, mas nós nos comportávamos como funcionários. A verdade é essa. Tanto que as nossas atitudes como sucessores, elas se intensificaram quando essa sociedade se encerrou. Que aí sim, eu e meu irmão, a gente se viu sucessores, eu e ele, apenas eu e ele, desse negócio. Quando a sociedade do nosso pai se encerrou, uma nova sociedade começou a ser escrita, que é a minha com a minha irmã, aonde a gente começa a escrever os nossos regimentos, como vai ser os nossos papéis, como vai ser a condução do nosso relacionamento, porque provavelmente a gente vai ter os nossos filhos ainda nesse negócio. E aí? Como que vai ser? Porque a gente teve a opção de assumir a empresa como um todo para uma família só. E daqui para baixo, será que a gente vai ter várias famílias conduzindo uma mesma empresa? Se a gente não tiver ferramentas muito bem construídas e adotadas e funcionando dentro da nossa organização, a probabilidade de dar ruim é gigantesca. É gigante. E se você quer saber quais são as ferramentas que a gente está usando para construir a nossa sociedade, próximo vídeo. Você entendeu? Você entendeu? Ah, malandro!